As tribos dos predadores, alienígenas também conhecidos como Yautja, possuem um código de honra que deve ser seguido por todos os seus membros. Os guerreiros são treinados para sempre respeitarem esses códigos nas suas caçadas, lutando de forma habilidosa, mas sem ferir a honra da sua tribo. Porém, ao longo do caminho, alguns acabam se desviando dessas regras e são exilados, se tornando Bad Bloods. Considerados uma ofensa à cultura dos predadores, os Bad Bloods algumas vezes são caçados por grupos como os Enforcers, uma força atuante na manutenção da justiça entre os Yautja. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Central Pandora. Aqui é a Sora e hoje nós vamos conhecer a história de Predator Bad Blood, quadrinho lançado pela Dark Horse em 1993, onde acompanhamos um Enforcer na caçada por um predador assassino em Nova Jersey. Se você é um fã de Predador, já se inscreva no canal para acompanhar as novidades e vamos iniciar mais uma caçada. Predator Bad Blood começa em uma história curta de mesmo nome, lançada na antologia Dark Horse Comics. Em uma entrevista no rádio, o especialista em serial killers Michael Gett fala para os espectadores sobre os indivíduos perigosos que vivem na nossa sociedade, aqueles que, sob a máscara da sanidade, escondem o seu lado grotesco. Enquanto isso, um predador segue em direção ao planeta Terra, a máscara quebrada revelando a crueldade na sua face. Ele havia matado impiedosamente todos os seus companheiros de clã e agora estava indo continuar as suas atrocidades no planeta dos humanos, mas atrás deles vinha um grupo de Enforcers, que já estava ciente das ações do predador assassino. Eles atiram contra a nave do Bad Blood, que cai em direção à Terra, e após a queda descobrimos que o reinado de terror daquele predador ainda estava longe de acabar. Perto dali, um grupo animadamente se preparava para iniciar os seus jogos em uma arena de paintball. Durante a partida, um dos juízes estava sendo observado quando de repente foi atingido por algo. Felizmente, era apenas tinta. Uns caras do grupo estavam sendo meio chatos com o juiz e atiraram nele para fazer uma provocação. Claro que o juiz ficou extremamente bravo e enquanto eles discutiam, um oponente veio e pegou eles de surpresa. Como o juiz já estava full pistola com os caras, ele declarou que a equipe dos advogados estava fora, o que deixou eles bem bravos, afinal, um dos caras tinha até reservado uma AK-47 para o combate. Mas então o clima muda, quando o predador decide iniciar os seus ataques. O caos se instaura na arena enquanto ele elimina um a um os participantes. A criatura coberta de vermelho por causa da tinta usada por aqueles que, por instinto, ainda tentaram se salvar. Quando John Ponick, um dos sócios do campo de paintball, retorna para o local, ele se depara com toda uma movimentação de policiais, o que deixa ele bastante preocupado. O John era um ex-membro da CIA e usava aquele negócio como uma forma de manter escondida a sua identidade. Ele tinha sido afastado após o misterioso desaparecimento de alguns agentes. Chegando lá, ele percebe que a situação era bem séria. Os policiais estavam bastante nervosos e, de repente, chega uma força-tarefa da CIA anunciando que aquele era um crime de jurisdição federal. Claude Loudermilk, o líder da operação, ordena que a polícia evacue a área. E ao reconhecer o Ponick, Claude não perde tempo e pede para os agentes algemarem ele. Mas com medo de se envolver naquilo tudo, afinal ele sabia que seria o principal suspeito, o John sai correndo para a mata. Lá ele encontra não apenas o cenário de todo o ataque, mas também aquele responsável por tudo isso. O predador se prepara para atacar John, que volta correndo para onde estava o Loudermilk. Mas ao contar o que aconteceu, ele descobre que os agentes federais já sabiam do que se tratava. Na verdade, eles já estavam organizando toda uma operação no local para capturar aquele alienígena. Enquanto isso, uma outra nave chegava no planeta. Dessa vez, um dos predadores Enforcer que veio para deter o Bad Blood.
Muito assustado com tudo aquilo, o John Polnick tenta escapar do acampamento, mas os agentes jogam na mídia a notícia de que ele tinha assassinado aquelas pessoas e avisam também ao xerife adjunto Richard Kelso que o Polnick estava sendo procurado, não pela CIA, mas pelo FBI. E apesar de ser amigo do Polnick, o Kelso acredita nos agentes e ajuda na sua captura. Mas enquanto algumas pessoas achavam que aquilo tinha acabado com a prisão do John, o predador continuava acumulando troféus na selva. Na base daquele grupo, o Kelso percebe que os agentes continuavam sendo eliminados, e então ele percebe que o Polnick estava falando a verdade. Ele não tinha matado as pessoas na arena. Havia algo muito mais estranho acontecendo ali naquela região. Enquanto isso, Loudermilk vai até Polnick, antes conhecido como Papa John, e pergunta a ele sobre o desaparecimento dos 3 agentes que tinha acontecido há anos atrás. Eles estavam sob comando do Loudermilk junto com o John, quando de repente os 3 simplesmente desertaram. E a CIA decidiu aposentar o John na esperança dele fazer contato com esses caras quando estivesse afastado. Só que ele não fez. Em troca de informações sobre o paradeiro dos agentes, o John pergunta o que eles estavam buscando naquele lugar. E o Loudermilk revela que o grupo estava atrás de um caçador que não era do nosso planeta. Só que o objetivo da CIA não era matar o alienígena, mas sim capturar ele e a nave para poder estudar as suas tecnologias. Então o Loudermilk cobra a sua parte do acordo. Ele pede ao John que conte onde estavam os 3 agentes desaparecidos. Só que ele nem precisou responder, porque nesse exato momento, Philip Smith, Robert e Mandy Graves aparecem bem na porta. Percebendo que as coisas estavam estranhas por ali, o Kelso decidiu contatar os agentes desertores, que vieram em resgate do seu velho companheiro Papa John. Enquanto isso, o Enforcer seguia sua busca pelo predador Bad Blood. Agora, sabendo das intenções de Loudermilk e sua equipe, John e os ex-agentes algemam ele e roubam uma das ambulâncias que estavam no local, indo atrás do caçador por conta própria. A missão seria bastante arriscada, porém eles sabiam bem do que a Agência Central de Inteligência era capaz, e depois de tudo que aquele grupo já tinha passado, aquele seria apenas mais um combate. Ao se embrenhar na selva, o local de onde veio a lenda do demônio de Jersey, eles percebem que seria bem difícil encontrar o predador ali, afinal era uma área bastante extensa. Mas o John acreditava que eles não precisariam procurar muito, porque nenhum caçador gosta de deixar as suas presas escaparem. E agora ele estava ali mais uma vez, agora disposto a confrontar o predador. Os homens de Cloud encontram a nave do Bad Blood caída e adentram a estrutura para fazer uma investigação, e dentro dela eles veem os corpos dos predadores mortos pelo Bad Blood. Apesar de haver registros anteriores dessas criaturas, essa era a primeira vez que se tinha indícios de uma atitude predatória entre eles. Mas antes que pudessem saber mais sobre o que aconteceu, uma armadilha se ativa, causando uma explosão na nave que mata os agentes e fere o coitado do Enforcer, que estava lá do lado de fora fazendo as suas investigações. A explosão alerta também John e os ex-agentes, que decidem ir até ela para entender o que estava acontecendo. No meio do caminho, eles são encontrados pelo Bad Blood, que observa escondido nas árvores. Mas antes que pudessem encontrar o predador, eles são surpreendidos por um time da CIA, que tentam obrigar o John e os outros a se renderem. Felizmente, ou infelizmente para alguns, isso não durou muito, já que logo o predador se aproveitou do momento de distração para começar a atacar. Ele salta no meio dos soldados e começa a eliminar cada um deles impiedosamente. Também se aproveitando da distração do Bad Blood, o Enforcer salta do meio das árvores e começa a lutar contra o Yautja. Mas no meio do embate contra o seu oponente, ele é ferido por um agente da CIA. E quando o Enforcer cai no chão, o Bad Blood pega sua espada e se prepara para dar o golpe final. Felizmente, o John, percebendo as intenções do predador de armadura, decide arriscar e atira contra o Bad Blood,
Blood, que se vendo em desvantagem, escapa novamente para as árvores. Mesmo depois disso, o Enforcer, ainda sem compreender as intenções dos humanos, derruba o John e aponta para ele a ponta da sua lança retrátil. Mesmo depois disso tudo, o Robert e a Mandy Graves estavam dispostos a lutar com aquele alienígena para salvar o seu amigo, mas o John percebe que se eles não entrassem num acordo, todo mundo ali ia sair perdendo. Então ele convence os amigos a abaixarem as suas armas. E nesse momento, o Predador faz para eles algo que parecia um gesto de paz. Logo depois disso, o Caçador Intergaláctico vai embora e fica bem claro que a intenção dele ali era caçar o outro, o que era algo bom. Mas o pessoal da CIA, sabendo agora que tinha 2 alienígenas na floresta, envia reforços até o local, ou melhor, mais presas para o Predador Bad Blood. Nas árvores, o Enforcer tratava das suas feridas, se preparando para o seu combate final. Enquanto Ponic e os agentes desertores enfrentavam os homens de Loudermilk, que agora vinham aos montes para cima deles, o Enforcer tem uma luta tensa contra o Bad Blood, que era um caçador bastante habilidoso e resistente. Por conta das rixas passadas, o Loudermilk decidiu priorizar a captura do Ponic ao invés de ir atrás do predador. Pois é, no embate dos Yautja, o Enforcer consegue dominar o seu oponente e estava prestes a acabar de uma vez por todas com aquela caçada, quando inesperadamente o Bad Blood remove a máscara do Enforcer e finca no seu peitoral, ferindo gravemente o caçador do espaço. Os humanos estavam mais uma vez à mercê daquele predador, que matava sem escrúpulos. Quando o helicóptero da CIA se aproxima do acampamento onde os predadores estavam brigando, o Bad Blood atira sua lança retrátil contra o veículo, e antes de sair dali de vez, ele ainda pega o computador de pulso do Enforcer para localizar a nave de pouso e envia as suas coordenadas para a nave-mãe dos Enforcers, com o intuito de atrair eles para a Terra. Nesse momento, o Loudermilk finalmente percebe que ir atrás do predador ia ser muito mais vantagem, afinal, né? Então eles saem com seus helicópteros em busca do alienígena, dando uma brecha para os protagonistas. O ex-agente Smith tinha ficado bastante ferido nesse embate com o pessoal da CIA, e enquanto o John e o Robert ajudam ele, a Mandy decide fazer um reconhecimento da área para tentar entender por que os helicópteros foram embora tão de repente. Nesse reconhecimento, ela encontra o Enforcer, que com as suas últimas forças revela para ela o plano do Bad Blood. Provavelmente você deve estar se perguntando como o Enforcer conseguiu se comunicar com a Mandy, já que aparentemente os predadores não conseguem falar como nós humanos. Um dos personagens do quadrinho também questiona ela sobre isso, e a Mandy explica que ele falou com ela usando pequenos trechos de gravação de vozes de várias pessoas. Ele basicamente fez uma edição, foi cortando e colando as falas para montar ali a mensagem, o que indica, nessa história, que alguns predadores são capazes de compreender a linguagem humana, ou pelo menos os predadores Enforcers, que são considerados de ranks mais altos. Talvez eles sejam tão experientes que aprenderam mais sobre os seres humanos do que os outros. Ele não só contou para Mandy o plano do Bad Blood, mas também entregou um dispositivo que indicava a localização da nave de pouso e pediu que ela o matasse, para que ele tivesse uma morte honrada, pelas mãos de uma guerreira. Quando conseguem captar o sinal da nave de pouso nos seus equipamentos, Cloud e seus homens vão até onde estava o predador Bad Blood. Enquanto isso, John e os ex-agentes seguem para o mesmo lugar, guiados pelo dispositivo do Enforcer. Quando chegam no local da nave, eles se deparam com um helicóptero destruído e Loudermilk e seus homens mortos. Sem opção, os protagonistas partem então para o embate contra o Bad Blood. Mas além de ser muito mais forte fisicamente do que os humanos, o predador tinha também equipamentos melhores. Depois de matar Philip e Robert, ele vai para cima de John e Mandy. Enquanto o Bad Blood atacava John e estava prestes a fazer
dele o seu mais novo troféu, Mandy, muito ferida, surpreende a criatura, atirando várias vezes na sua cabeça. Infelizmente, não há tempo de salvar Ponic e os outros, mas ela tinha conseguido dar um fim no reinado de terror daquele alienígena. De repente, a nave dos Enforcers chega na Terra e Mandy, acreditando ser mais uma ameaça, fica totalmente em pânico. Mas eles não estavam ali para brigar. Em reconhecimento por ter matado o Bad Blood, os predadores tratam as feridas de Mandy e dão a ela um presente, um colar cerimonial. Agora sem nenhum material alienígena para coletar, a CIA ordena a retirada das suas forças do local e envia um time para fazer a limpeza. Sem ter a oportunidade de se defender, Ponic e seus companheiros são culpados pelos assassinatos em Nova Jersey. E esse evento marca para sempre a vida de Mandy, que agora vive como um fantasma. A CIA acreditava que todos eles tinham morrido na floresta, mas para ela essa luta estava longe do fim. Anos depois, Mandy Graves se une aos Hunters, um grupo especializado em caçar predadores na Terra, que também inclui o Navarro Enoch Nakai e outros humanos que tiveram encontros com esses alienígenas. Mas essa é uma história que fica para outro vídeo. Se você gosta do universo de Predador, continue nos acompanhando aqui no Central Pandora para muito mais sobre esses caçadores do espaço. Muito obrigada a todos que assistiram e até o próximo vídeo.